Então, nessa ação penal 506, 31, 30, 17, depoimento do senhor Pedro José Barusco Filho. Senhor Barusco. Excelência, tenho duas questões. Certo. Primeiro, eu noto que na sala de audiência há a presença de pessoas aparentemente de outros países. Gostaria de saber se essas pessoas estão identificadas para que todos possamos saber, enfim, qual o interesse dessas pessoas. São pessoas magistrados do Peru que vieram conhecer o nosso sistema, só isso. Certo. Evidência pública, né? Sim, sim. É só também uma questão com relação à imagem, como Vossa Excelência proíbe, como regra, a realização de imagens, notei que foram feitas algumas fotografias da sala de audiência, então gostaria que Vossa Excelência, enfim, tomasse também as providências cabíveis a fim de manter a isonomia. Então, se a defesa não pode fazer as suas imagens, as suas gravações, então me parece que terceiros também não poderiam exercer ou, enfim, fazer esses registros. Tá bom, essa é uma outra questão, doutor. Não tem nada, aquelas gravações que a defesa queria fazer foram superadas no outro processo, não tem nada a ver com esse processo aqui em particular, certo? É que Vossa Excelência registra nas atas que qualquer registro de imagem ou som necessitaria da aprovação, autorização de Vossa Excelência. Então, eu não sabia que foram tiradas essas fotos, ficou autorizado, vamos seguir em frente. Então. Vossa Excelência está autorizando as pessoas a usarem uma imagem? Sim, doutor. Então, ficou autorizado para conhecer aqui, tirar da sala de audiência. Apenas isso. Me parece uma regra não isonômica, né, Excelência? Tem alguma outra questão, doutor, para que nós possamos começar a audiência? Mas essa questão, Vossa Excelência... Está indeferindo a sua posição. Vossa Excelência está indeferindo mesmo. Estou indeferindo. Certo, pois não. Alguma outra questão? Sim, gostaria de contraditar com a devida vênia e respeito à testemunha, uma vez que, por se tratar de colaborador, há um interesse claro no desfecho da ação, em virtude dos prêmios que foram oferecidos e aceitos, que para serem mantidos devem seguir, enfim, uma situação que me parece gerar interesse do depoente no desfecho da ação. Certo, essa é uma questão já conhecida e já foi examinada anteriormente. A 2.850 exige a tomada do compromisso, e esse compromisso é uma proteção às pessoas que eventualmente ele pode incriminar por seu depoimento. Então, sequer há interesse nessa espécie de oposição à tomada do compromisso. De todo modo, fica registrado a contradita e será tomado o compromisso. Senhor Pedro José Barusco Filho, o senhor está como testemunha nesse processo. Na condição de testemunha, o senhor tem um compromisso com a justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas, certo? Eu vou advertir o senhor, por força de lei, que se o senhor mentir, o senhor faltar com a verdade, o senhor fica sujeito a um processo criminal, certo? Certo. Senhor Pedro Barusco, o senhor foi ouvido numa outra ação penal, 504-6512-94, que foi proposta também contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O senhor prestou um depoimento naquela ocasião e nós vamos aproveitar o que o senhor declarou naquela ocasião para nós não repetirmos todas as questões. Mas eu indago ao senhor se o senhor teria alguma retificação que o senhor gostaria de fazer em relação ao seu depoimento, alguma coisa que o senhor se equivocou, alguma coisa que o senhor teria faltado com a verdade naquele depoimento anterior. Tem alguma coisa? Não. Certo. Então, feito isso, eu passo a palavra ao Ministério Público para as perguntas. Cumprimento o eminente juiz, cumprimentos presentes. Senhor Pedro Barusco, o senhor então acaba de ratificar o depoimento feito pelo senhor na ação penal referida do outro juiz. E o senhor narrou nesse depoimento a existência e o funcionamento do cartel de empreiteiras que atuava na Petrobras. A empreiteira Odebrecht compunha esse cartel de empreiteiras? Bom, é o que eu falei, eu nunca participei da reunião do cartel, tal. Eu descrevi o que eu sabia, né? E até onde eu sabia, a Odebrecht era uma das líderes do movimento, né? Isso no meu entendimento. E o senhor também
descreveu no seu depoimento ratificado a forma como era cobrada a propina e dividida a propina entre as diretorias de abastecimento e de serviços da Petrobras. Correto. O senhor disse que na diretoria de serviços, quando ela atuava para a diretoria de abastecimento, a propina era de 2%. Esse era o caso geral, era o caso padrão, né? E 1% então encaminhado para o diretor Paulo Roberto e 1% para a diretoria de serviços. E na Exatamente. diretoria de serviços, metade ia para o Partido dos Trabalhadores e metade ficava para o que o senhor chama casa, Exatamente. que vem a ser o senhor e Pedro Barusco. Não, Desculpe, o eu, senhor e Renato Renato, Duque, e exatamente. Renato Duque. Só pela ordem, Excelência, respeitando o trabalho da outra procuradora, se pudesse identificar o trecho que está sendo lido, para que a defesa possa acompanhar Pois não. só essa... Sim, está juntado, né, Sim, só... o depoimento, isso está Os na depoimentos- terceira página. Após uma indagação do Ministério Público, e quando havia essa cobrança de propina, qual era o percentual que incidia? Certo. Pode prosseguir Certo. para a próxima pergunta? Quem da Odebrecht com quem o senhor tratava o pagamento de propina, que o senhor descreveu como tendo ocorrido desta forma no seu depoimento ratificado? Nos casos em que houve propina, né, e que eu me lembrei e relacionei naquela tabela que tem no meu depoimento número 4, né, naqueles casos, eu tratava com o senhor Rogério Araújo, funcionário da Odebrecht. O senhor tratava também com Márcio Faria? Não. Eu conheci o Márcio Faria, né? Tive algumas conversas com ele, poucas, né? Mas eu nunca tratei deste assunto com o Márcio Faria, somente com Rogério Araújo. Certo. Eu vou exibir aqui ao depoente o documento constante do anexo 112 do evento 1, que está nessa ação penal, justamente a planilha que o senhor parece que acaba de referir, na qual estão listadas as obras da Petrobras em que o senhor reconheceu ter havido pagamento de propina pelo cartel. Exatamente. E eu gostaria, então, de fazer indagações específicas sobre Desculpa, estas... eu não sei se todas essas empresas fazem parte do cartel. O cartel é uma coisa, essa relação é outra. Essa relação é empresa por empresa. Algumas eu sabia, achava que faziam parte do cartel, outras não. Mas, então, no que consiste essa tabela? Empresa, uma relação de empresas, né? Não digo que todas fazem parte do cartel. Sim, mas refere-se a pagamento de propina identificado pelo senhor? Exatamente. Certo. Então, com relação à identificada aí na planilha com o número 1, mas que eu vou descrever, se o senhor puder... Porque eu vou me referir a 8 obras que estão aí nessa planilha. Então, marcadas... Número 1 aqui em vermelho? São aquelas que estão destacadas em amarelo ou não? São as que estão... eu vou apresentar essa daqui, está mais fácil para o senhor identificar. É a mesma. Porque aí estão as marcações referidas à própria ação penal. Obrigada. A identificada como número 1. Então, a obra de terraplanagem Comperge. O senhor poderia, em que atuaram as empresas Andrade, Odebrecht e Queiroz, o senhor poderia descrever o que significa essa anotação nessa linha? Esse é o contrato da terraplanagem do Comperge. Porque essas empresas era automático, essas empresas que pagavam propina, Andrade, Odebrecht, quando ganhavam os contratos, já estava implícito que tinha esse percentual, né? Então isso aqui foi automático, né? Quando eles ganharam, a gente achava que tinha esse percentual, né? O percentual anotado na planilha Exatamente. É de que valor? 2%. Um para o
para ser gerenciado pelo diretor Paulo Roberto e um para a diretoria de serviço. Tá? E há uma coluna com a denominação divisão. Só que nesse caso eu não recebi nada desse. Certo, mas então, primeiro, que o senhor Excelência, identifique... pediria para deixar ele responder a pergunta, porque ele estava fazendo uma explicação. Ah, sim, pois não. Aqui é uma divisão um pouco diferente. É um para a diretoria de serviço, representada pelo seu Paulo Roberto, e tá? Nesse caso aqui, eu não recebi nada. Eu entendo que foi um para o partido, tá? Nesse caso aqui. Sim, nessa coluna divisão, a identificação 1 PR, 1 parte. O que quer dizer 1 PR? Paulo Roberto. Paulo Roberto e significa diretoria de abastecimento. Exatamente. Não a pessoa de Paulo Roberto, mas a diretoria de abastecimento? Não, porque era assim, ele que gerenciava. Então, aquele 1% ele ia dar um destino, mas ele tinha 1% para dar um destino. Da diretoria de abastecimento. Isso. Certo. E 1 parte seria do Partido dos Trabalhadores. Ou seja, 1% foi para o Partido dos Trabalhadores. Eu não sei, porque assim, na combinação ficou determinado que teria 1% para o partido. Agora, se ele recebeu, se ele não recebeu, eu não sei. Essa aqui é a combinação. E com relação à coluna agente, nesse caso está em branco e contato da empresa. Porque eu não lembro, não coube a mim receber uma parte. Aí, se eu tivesse recebido alguma coisa aqui, né, estaria o nome da pessoa com quem eu tratei, ou da Andrade, ou da Odebrecht, ou da Queiroz. Estaria o nome. Certo. O segundo contrato é identificado aí em amarelo, apontado como... Número 2, para identificação dos demais presentes, o contrato Terraplanagem Abreu e Lima, com as empresas Camargo, Correia, Galvão, Engenharia, Odebrecht e Queiroz Galvão. Nesse caso, qual foi o percentual? Esse caso é assim, quase idêntico ao que houve no outro caso, né? Ou seja, eu não recebi nada, então eu não sei detalhar, né? Mas essa era a combinação que tinha em cima desse contrato, né? Combinação prévia, né? Seguindo a página seguinte, por favor. Com relação à obra Gasduc 3, é o pacote 1 ou parte 1, com as empresas Odebrecht e Tequinte. Está anotado o percentual de 1% e na coluna divisão 0,5 parte, 0,5 casa. Que página que está? Seria a terceira página. Certo. Obrigado. É o Gasduc 3. Qual é a pergunta? O que significa, então, 0,5 parte, 0,5 casa? Isso aqui está bem detalhado. Tem 1%, nesse caso teve 1% de percentual de propina, né, que foi destinado 0,5% para o Partido dos Trabalhadores e 0,5% para casa, né? E eu tratei o recebimento desse 0,5% com Rogério Araújo. Certo. Seguindo o contrato, e nesse caso, então, não há a diretoria de abastecimento, porque não é a obra de refinaria. No caso, isso aqui é uma obra, acho que para o gás e energia, tá? Certo. Eu não sei se houve mais outro 1%, certo. Eu não sei. Eu sei que esse 1% existiu, inclusive o 0,5% eu recebi. De abastecimento, esse contrato. Não é. Seguindo o contrato carteira de coque, HDT e de diesel da Repar, consórcio Compar, com as empresas Odebrecht, UTC e OAS. Nesse caso, como se deu a divisão? É que eu falei, essa tabela eu montei assim, pegando os contratos da Petrobras e vendo um a um e fazendo pela minha lembrança, pela minha cabeça.
pode ter alguma incorreção, né? O senhor recebeu, nesse caso, Recebi o quê? a sua parte de vantagem indevida nesse contrato? É isso que eu Do queria consórcio dizer. Então, Compar. às vezes, tem coisas que eu não me lembro. Por exemplo, aqui tá 2%. Eu lembro que esse contrato teve pagamento de propina, né? Só que, por exemplo, eu não lembro de ter recebido especificamente desse contrato. O senhor, em ação penal, ação penal em que figuram como réus executivos da Odebrecht, o senhor afirmou categoricamente que recebeu nesse contrato? Da Odebrecht, Que o senhor recebeu propina, que foi a pergunta que eu recebi propina da Odebrecht. Mas, por exemplo, quando a Odebrecht pagava, às vezes ela pagava assim, tanto desse contrato, mais desse, fazia uma tranche, né? Então, eu provavelmente recebi, mas eu não me lembro de ter recebido especificamente desse contrato, né? Tinha uma combinação nesse contrato. Eu não tenho essa contabilidade detalhada, né? Respondendo à indagação do juízo, que o perguntou naquela assentada, e o Compar? Recebi, mas não me lembro como foi a divisão, foi a resposta do senhor. Então, eu acredito que tenha recebido, mas não me lembro, tá? Porque aqui tá em branco, eu não me lembro como foi a divisão. E o seu contato foi com Rogério Araújo. Sempre. Seguindo... perdi aqui. No empreendimento Plangás, Odebrecht, IEB e o consórcio Odebei. Nesse caso, qual foi a forma de pagamento de propina à divisão? Esse aqui é um contrato da área de gás, né? Então, nesse aqui já foi 2%. Foi, diferente daquele que era da área de gás, foi 1%, né? Então, esse aqui é sempre na metade por partido e metade para casa. Aqui na casa ficou, né, da parte da casa, meio para o diretor Renato Duque, 0,3 para mim e 0,2 de despesas. DESP são despesas? Não, DESP, DESP, despesas. Despesas. É porque cortou aqui Certo. E... essa despesa foi retornada para o agente Rogério Araújo. Certo. Pela ordem, excelência, só uma questão que me pareceu o seguinte: se a testemunha está aqui, é para dizer sobre fatos que ele se lembra. Agora, não para ler uma planilha. Me parece que é isso que está acontecendo. Essa planilha está sendo lida, embora haja fatos aqui que a própria testemunha diga que não se recorda. Então, a testemunha pode ter anotações, enfim, pode ter algum tipo de lembrança, mas ler uma planilha, como está acontecendo, me parece inadequado para uma testemunha. Parece que ele está explicando a planilha, doutor, então fica indeferida essa questão de ordem. Acho que a datilografia aqui prejudicou, parece DE São Paulo, né? Compreendi. Eu, quando li a primeira vez, também estranhei, mas é que cortou. Em alguns casos, havia uma despesa, ou foi o que o Rogério falou. Aí foi 0,2 de despesas, que foi descontado, né? Não foi pago, né? E aí ficou 0,3 para mim, 0,5 para o Quando o senhor diz para mim, é a sigla... SAB. SAB. E MW? Diretor Renato Duque. De Renato Duque. De MyWay. Que era um codinome por ele utilizado. Por mim utilizado. Para identificá-lo. Com relação ao contrato seguinte, Odebrecht, entre as empreiteiras, consórcio de Odebrecht, EBE, consórcio também Odebei. Tocha, Grand Flare, de Cabiúnas. Como se deu a divisão da propina? Esse aqui eu me lembro que teve 1%, meio para o partido, meio para casa. A casa, no caso, seria eu e o diretor Renato Duque.
E com relação à obra em que figuram como consorciados Odebrecht, IESA e BE, também consórcio ODBEI. A mesma coisa, mesma É, divisão. o PCGN Cabiunas. É da área do gás também. E na página final desse documento, a obra de plataforma, o P59 e o P60, entre as empresas UTC, Queiroz e Odebrecht. Esse eu lembro que teve, com certeza, tá? Lembro claramente que houve propina. Agora é o seguinte, foi 1%, também eu lembro do percentual. Agora, a divisão, eu lembro que foi uma divisão que participou, por exemplo, eu lembro que o diretor Renato Duque determinou alguma parcela para o Milton Pascovitch, mas eu não lembro, porque foi uma divisão mais detalhada, tinha mais gente participando. Não lembro, não sei definir exatamente como foi a divisão. Mas, por exemplo, eu recebi, né, o diretor Renato Duque recebeu, o partido recebeu, o Milton Pascovitch recebeu, e acho que tinha mais pessoas que eu não lembro na divisão. Tá? E o senhor sabe dizer com que superiores Rogério Araújo tinha que se reportar, a quem ele tinha que se reportar dentro da Odebrecht, nessas negociações de propina? A promotora me perguntou sobre o Márcio Faria. Eu acho que o Márcio Faria sabia, quer dizer, o Rogério respondia ao Márcio Faria, isso eu também sabia. Né? E o Rogério me falava assim, que quando a gente conversava sobre percentuais, ele acordava comigo, mas ele não dava a palavra final, ele falava que ele tinha que retornar ao Odebrecht e falar, com certeza com o Márcio Faria, mas não sei se tinha outras pessoas além do Márcio Faria que aprovavam ou não o percentual de propina. Então só depois de ele falar com o Márcio Faria que ele, vamos dizer, você estava, não, está acordado, é isso, tal. Mas sempre em relação à minha parte, quer dizer, ou a parte da casa, né, que eu gerenciava. Eu nunca fechei com o Rogério a parte dos outros, né. E como é que o senhor recebia da Odebrecht? Da Odebrecht, eu recebia em contas lá no exterior. No começo foi difícil de identificar, porque ela pagava por aquelas contas, aquelas offshore, né? Então, no início eu identifiquei alguns pagamentos, né? Porque eu entreguei todas os extratos bancários, né? Para o Ministério Público. Então, conforme a Odebrecht o Ministério Público e a investigação da Polícia Federal foi progredindo e as offshores o nome das offshores que pagavam pela Odebrecht foram sendo conhecidos, eu fui reconhecendo também os pagamentos da Odebrecht, que foram basicamente todos em contas offshore. O senhor disse que o exterior era na Suíça? Não, eu recebia Sim, somente na Suíça, em contas offshore na Suíça. Mas as contas offshore que eu recebia... Que alimentavam a sua conta? Que alimentavam a minha conta e que eram de origem da Odebrecht, eram de vários locais, né? Tinha na Suíça, tinha Antígua, tinha outras, né? Que foram sendo descobertas ao longo da investigação. Inicialmente eu não sabia exatamente quais eram. E quem recebia a parte do Partido dos Trabalhadores? Eu não sei, tá? Mas no final, assim, quando eu tive um pouco de contato com o tesoureiro João Vacari, era ele que tratava desse assunto, né? Mas quem recebia, como recebia, não era assunto que eu participava. O senhor disse na ação penal relativa aos executivos da Odebrecht que o senhor disse o seguinte: quando eu comecei a ter um pouco mais de contato com o tesoureiro, primeiro através de responder alguns bilhetinhos, algumas coisas, depois fazendo reunião pessoalmente com ele, eu sabia que era ele que recebia. O senhor confirma essa assertiva? Sim, mas isso já confirmo, mas isso aí já é 2010, entendeu? E a gente está falando de um período de recebimento de propina de 2003 a 2013 ou 2012, né? Então, com esse senhor João Vacari, acho que 2009. Então, ou seja, nesse período 2009, 2010, é exatamente o que eu falei, mas antes desse período, eu não sabia, não tinha contato. E qual era o codinome que se usava para identificar João Vacari?
Bom, eu acho que tinha vários. Eu utilizava, como é que é o homem da mochila? O mochi, né? Mochila, porque ele andava sempre com uma mochila. E por que esse nome? Porque ele andava sempre com uma mochila. Por que mochila? Ué, ele escolheu, ele que usava a mochila. Identificada como local de transporte de valores? Excelência, Naquela a época, eu não pergunta sei. Ele chamava de mochila porque ele usava mochila. Ele sempre usava mochila. Não sei se ele toda hora transportava valor, ou transportava ou não transportava. Eu sei que ele usava mochila. E qual era a relação do Renato Duque com o João Vacari? A relação do Renato Duque com o João Vacari era bem mais, vamos dizer, mais próxima do que eu tinha com o Vacari, né? O Duque tratava com o Vacari há muito mais tempo do que eu. Eles se reuniam com frequência? Sim, sim. Com que frequência? Eu não diria quinzenalmente nem semanalmente. Eu diria cada 10 dias, mais ou menos, assim. Às vezes eram 2 semanas seguidas, às vezes pulava 2 semanas, mas se reuniam frequentemente. E o que ele, João Vacari, trazia nesses bilhetes que o senhor recebia? Olha, na realidade recebi pouquíssimos bilhetes, porque no começo era assim, o Renato Duque me passava algumas perguntas, aí eu respondia as perguntas, né? Perguntas de que tipo? Assim, sobre contratos, andamento de contratos, resultados de contratos, de licitação, coisas gerais, tinha todo tipo de pergunta. Não tinha assim só uma linha de perguntas ou só um assunto, né? Mas a maioria era relativa a contratos, né, de obras. Aí eu respondia fazia um papel com as respostas a cada pergunta e entregava para o Renato Duque antes da outra reunião que ele ia ter com o Vacari. Aí depois ele nem passava mais a limpo, ele me dava o bilhete já do Vacari, mas foram poucos bilhetes, né? E depois ele passou a me levar nas reuniões com o Vacari, né? E aí eu já esclarecia diretamente, ou quando eu sabia, ou então anotava numa reunião seguinte, entregar para o Renato Duque, né, ou explicar para o Renato Duque aquela questão, ou se eu fosse novamente esclarecer, né? Sem mais perguntas. Vocês de acusação têm perguntas? Sem perguntas. As defesas têm perguntas? Sim, Excelência. Pela defesa de Luiz Inácio Lula da Silva. Boa tarde, senhor Pedro. Boa tarde. Gostaria de perguntar ao senhor inicialmente se, além de ter feito colaboração premiada com o Ministério Público aqui do Brasil, se o senhor fez ou está em negociação em relação a algum outro órgão estrangeiro com o mesmo fim, ou seja, para fazer algum tipo de colaboração com algum órgão fora do Brasil. Excelência, questão de ordem, o colaborador vai se manter em silêncio porque eventuais acordos prestados ou em trâmite ou sendo negociados no exterior não interessam a presente lide, pelo que se propõe, Excelência. Mas existe alguma confidencialidade nesses eventuais acordos? Não que exista uma confidencialidade, Excelência. O que existe é uma tratativa que ainda está em curso, correto? Excelência, pela ordem, para a defesa há relevância e até porque, como foi dito aqui pelo ilustre advogado, não havendo nenhum tipo de confidencialidade, o senhor Pedro Barusco está depondo nessa ação como testemunha, inclusive depois de ter sido contraditado pela defesa. E Vossa Excelência aceitou ouvi-lo como testemunha. Diante deste fato, quer me parecer que a recusa a responder à questão não se mostra adequada com o status em que o senhor Pedro está depondo nesta ação. Já que tem a objeção do defensor dele, a gente não sabe os reflexos jurídicos disso, de eventuais declarações, e como de fato não vejo relevância nenhuma nessa questão para esse processo, fica indeferida a questão. É que Vossa Excelência, na verdade, está se antecipando à defesa, porque a defesa é que tem que fazer essa avaliação se há relevância ou não. Não, doutor, artigo 400, parágrafo 1º, cabe ao juiz essa avaliação de relevância das provas e está indeferida a sua questão. Então, pode ir para a próxima, então. Não, eu vou fazer todas as perguntas que eu gostaria que
fossem respondidas pela testemunha e que Vossa Excelência, mesmo sabendo que não há confidencialidade, está indeferindo. Então eu vou fazer as Qual que é a perguntas. pergunta, doutor? Quais os países em que o senhor mantém ou manteve negociação visando a uma colaboração premiada? Fica indeferido. Próximo. O senhor já fechou acordos de colaboração ou ainda está em tratativas no exterior? Também indeferido. Essas tratativas ou esses acordos que eventualmente o senhor esteja negociando ou já tenha negociado dizem respeito ao tema que está sendo tratado nesta ação penal? Igualmente. No exterior, nesses acordos que o senhor tem participado ou tem negociado, existe também a participação do Ministério Público aqui do Brasil? Também indeferido. Nesses acordos que o senhor tem negociado ou tem firmado no exterior, existe a participação da Petrobras, que figura como assistente de acusação neste processo? Também indeferido, doutor. O senhor, ao firmar esses acordos ou ao negociar esses acordos no Pode exterior, interromper a gravação pelo tamanho do áudio. Então, nessa ação penal 506-3130, depoimento de Pedro José Barusco Filho, continuidade das perguntas da defesa do Luiz Inácio Lula Silva. Doutor, todas as perguntas relativas à questão do acordo, pelas questões que foram colocadas, estão indeferidas. Então, se nós pudermos ganhar tempo e ir para outras, que para a defesa, o juiz agradeceria. Para a defesa, esse ganhar tempo implica em prejuízo. Então, sem prejuízo desta posição de Vossa Excelência, como a prova não é apenas para Vossa Excelência, mas é para os autos, eu gostaria de registrar as questões que eu gostaria que fossem respondidas pela testemunha. Mais alguma pergunta? Sim. Essas tratativas ou essas negociações... Está indeferida também essa questão. Qual questão, Excelência? Se é sobre acordo lá de fora, está indeferido. Vossa Excelência está indeferindo a questão antes de ouvir? Doutor, Me parece um desrespeito com o advogado, com a defesa. É uma brincadeira, doutor. Eu não estou brincando. Tenha certeza que eu não estou brincando. Tenha certeza que eu estou aqui fazendo o meu trabalho. Perdemos nosso tempo. Se Vossa Excelência, Vossa Excelência entende que as perguntas de defesa implicam perder tempo, eu lamento. Essas perguntas implicam perder tempo, que são relevantes, o juiz já decidiu, doutor. Certo. Fala sobre as perguntas que não sejam sobre esse assunto. Eu gostaria de registrar as perguntas. Não, está indeferido. Vá para próximas perguntas Eu que tenho não o dizem direito de respeito a esse fazer acordo. a pergunta, a testemunha. Doutor, vamos ganhar tempo nessa audiência? Quais são as perguntas que não dizem respeito a esse tema? Eu registro, mais uma vez, certo, desrespeito de Vossa Excelência para com a defesa, implica cessamento de defesa. Respeito a todos nessa audiência, doutor, insistindo nessas questões. Vossa Excelência estamos é aqui sempre perdendo muito tempo gentil com a Por defesa conta de um do ex-presidente capricho da Lula. defesa. Não Capricho. tem graça isso, doutor. Mas eu não estou aqui doutor. querendo fazer graça. Tem outras Isso, perguntas que não eu sejam encaro o sobre trabalho acordo? com a maior seriedade. Tem outras perguntas que não sejam sobre o acordo? Sim, Vamos para elas. eu gostaria de saber se o Ministério Público brasileiro intermediou ou participou dessas tratativas ou desses acordos feitos com órgãos Também estrangeiros. indeferido, doutor. Senhor Pedro, com relação a esta planilha que o senhor apresentou no seu acordo de delação, quando que o senhor fez essa planilha? Bom, eu tinha uma planilha dessa detalhada, tá? Na época que eu estava trabalhando na ativa, então eu controlava uma planilha como essa toda detalhada, né? No andamento do meu acordo, no depoimento, tá? A Polícia Federal me solicitou que eu tentasse recompor a planilha, né? Certo. Aí eu tinha, porque antes de sair da Petrobras, eu pedi para a área de informática gravar todos os meus atos de gestão, os contratos e tal. Então eu tinha, e eu até entreguei para a Polícia Federal também esse sistema que tinha todos os meus atos de gestão. Então eu tinha acesso a todos os atos de gestão da minha época de gerente executivo da Petrobras. Então eu peguei cada ato de gestão, cada contrato, né? E aquele que eu tinha certeza absoluta de que tinha havido o pagamento de propina, eu relacionei na planilha, com todos os dados que eu tinha e que tinha certeza, ou quase certeza, porque eu fiz de memória, né? Para colocar aqui. E quando eu não tinha, por exemplo, a questão do percentual ou de alguma coisa que eu não tinha certeza, eu não coloquei. Então,
a gente encontra de tudo aqui. Contrato que está bem detalhado, contrato que tem todas as informações, contrato que falta alguma informação, na verdade, mas que houve pagamento de propina ou combinação de pagamento de propina, houve. Certo. Só para ser objetivo, então, quer dizer, essa planilha foi elaborada já durante o período em que o senhor fazia o acordo de colaboração com o Ministério Público ou com a Polícia Federal. Sim, fez parte do acordo, né? Certo, mas foi elaborado durante aquele período. Foi, por mim. Certo. Quando o senhor faz registros na planilha, quer dizer, o senhor colocou aqui também que há situações em que o senhor se recorda efetivamente que houve aqui o recebimento e uma divisão de vantagens indevidas e outras que o senhor não sabe dizer, correto? Correto. Eu perguntaria para o senhor, sem que o senhor consultasse a planilha, se o senhor se recorda, por exemplo, de um contrato feito com a SBM Monoboias, no dia 13 de março de 2006. O senhor sabe dizer se houve algum tipo de ajuste de vantagem devida e quais seriam os percentuais? Sei, eu só escolhi um que eu conheço detalhes. Certo. Se eu quiser, eu falo todos os detalhes. Certo. Mas o senhor sabe de todos? Sem ver a Não, planilha? só pegou um que, assim, só escolheu a dedo, porque esse eu lembro que foi um contrato, assim, que deu muito trabalho, Certo. tem uma história longa, eu sei detalhar, mas foi um valor fixo esse. Certo. Mas nem todos que o senhor olha aqui na planilha, o senhor sabe dizer de cor como é que foram Com os essa ajustes. profundidade que eu sei sobre esse contrato, não. Certo. Desde quando o senhor ocupou o cargo de gerente na Petrobras? Gerente? A Gerente função- desde 1987. Certo. E o último cargo que o senhor ocupou? Gerente executivo. Gerente executivo. É. Certo. Quando o senhor, durante a sua colaboração premiada, eu vejo aqui que o senhor só fez referência a contratos a partir do ano de 2003. Então eu pergunto ao senhor, isso foi uma posição do senhor, só listar os contratos a partir de 2003? Não, é o seguinte, porque até 2003, né, praticamente recebia propina da SBM. E eu tenho outro acordo, um outro processo com o Ministério Público Federal no Rio de Janeiro. Certo. Então, lá estão os depoimentos relativos a Mas essa fase tem anterior. propinas que o senhor recebeu, então, antes de 2003? Tem. Certo. Agora, 2003 por quê aqui? Porque foi a parte... Como foram feitos dois acordos, basicamente ficou a parte, vamos dizer, Lava Jato aqui e a parte SBM lá no Rio de Janeiro. Certo. O senhor vê essa delimitação, então, Lava Jato a partir de 2003? É. Certo. Apesar de eu ter respondido alguma coisa no meu acordo, nos aditivos do acordo, aqui, né, estou em processo, vou ser apenado no processo que corre no Rio de Janeiro. Correto. Sem mais perguntas, Excelência. Outros defensores têm perguntas? Alguns esclarecimentos do juízo. Em 2003 foi quando o senhor começou a exercer a função de gerente executivo? Exatamente. Foi aí que o senhor começou a receber mais propinas, então? E o que mudou, né? Que eu comecei a receber dentro de um outro ambiente, de uma outra forma, né? De outros acordos. É por isso que a tabela revela esses contratos, esses pagamentos a partir de 2003. Exatamente. Apesar de que eu acho que faz menção a algumas coisas da SBM aqui nessa planilha. Certo. O senhor ocultou algum recebimento de propina anterior a 2003 do Ministério Público? Não, mas eu falei no Ministério Público lá Rio de Janeiro. no outro Rio de Janeiro. O senhor me esclarece aqui o seguinte: o senhor mencionou desses pagamentos de propina no Terraplanagem, Consórcio Terraplanagem Abreu e Lima e do Comperge, e o senhor mencionou ali que teria ido para o partido nesse caso. Por que não foi para o senhor nesse caso? Acontecia assim
no começo, assim, as empresas, vamos dizer assim, de modo geral, davam muita importância para casa, davam uma importância forte para casa. Sim. Isso foi mudando um pouco, assim, né? Assim, eles foram, vamos dizer, se envolvendo mais com a parte política. Tanto que esses contratos aconteceram num momento que eu entendi que tinha combinação e depois eu não sei exatamente o que aconteceu. Foi no momento que houve uma espécie de rompimento. Tem muito contrato depois disso que a casa não recebeu, né? Sim. Aí já perco até Mas o senhor conhecimento. participou das discussões relativas ao pagamento de acertos indevidos do consórcio? Eu lembro de ter conversado com o seu Rogério Araújo, conversado com o seu Ildefonso sobre isso, mas não recebi nada. Certo. E isso tem no próprio documental nos autos, mas o senhor devolveu todo o dinheiro que o senhor tinha lá no exterior, em matéria de propina que o senhor tinha? Absolutamente, Vinícius. Quanto foi que o senhor devolveu? Aproximadamente. Foi um pouquinho mais de 97, acho que 98. Eu acabei não sabendo exatamente quanto foi, porque foi assim um perdimento, né? Eu assinei todos os documentos. No momento em que eu assinei os documentos, eu tinha lá o controle ainda tinha algum controle do saldo. O saldo estava na faixa de 98 milhões. Aí depois eu não sei mais Milhões do quê? de dólares. Eu não lembro quanto, o controle saiu de mim e passou para o Ministério Público. Eu abdiquei para o Ministério Público o controle, dei as contas judiciais para fazerem os depósitos, né? E aí depois eu não tive mais eu não sei exatamente fechar. É só esclarecimento do juízo, então eu declaro encerrado o depoimento do senhor Pedro José Barroso Filho, pode interromper.